Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e hoje nós vamos trabalhar matemática. Hoje nós vamos continuar falando sobre a estatística e vamos analisar gráficos e tabelas. Só que nesses gráficos e nessas tabelas, nós vamos trabalhar também com os números racionais, ok? Então vamos lá. O objetivo da aula de hoje será analisar gráficos com os números racionais negativos. E você já se perguntou aonde é que esses números podem ser encontrados e o que eles podem representar, o que eles significam? Então vamos lá. Eles podem sim ser encontrados em extrato bancários, em tabelas, em gráficos. Eles podem ser encontrados, por exemplo, em tabelas que indicam saldos de gols. Podem ser encontrados também para expressar temperaturas, climas frios, ok? Profundidade. No elevador você também encontra números negativos, ok? Então, os números negativos, eles também podem e fazem parte dos gráficos e das tabelas. Então vejam esse exemplo, vejam essa situação, acompanhem. Produção física de embalagem. Então o gráfico, ele mostra as variações percentuais em relação a qual mês do ano anterior na produção física de embalagens no ano de 2014. Olha só, eu tenho aqui junho de 2013, setembro de 2013, dezembro de 2013. E aqui eu tenho março de 2014 e junho de 2014. Então ele pegou um ano, né? Só que ele começou de junho de 2013 até dezembro de 2014. E analisou nesse período a quantidade, né? Qual foi a produção física de embalagens, ok? Então vocês estão vendo aqui, ó, que esses valores em azul, eles representam o quê, né? Aliás, esses valores na cor preta, né? Eles representam o quê? Eles representam valores positivos. E se vocês analisarem aqui embaixo, olha, nós temos também valores negativos, certo? E o que será que esses valores em vermelho, que esses valores negativos representam? Será que eles representam lucro? Será que eles representam prejuízo? O que vocês acham? Então vejam, eu tenho valores negativos, ou seja, todos os valores que estão abaixo de zero representam valores negativos e eles indicam que houve uma queda, que houve uma diminuição na produção de embalagens durante alguns meses deste período em que estamos analisando, ok? Por exemplo, se nós fôssemos analisar junho de 2013, olha lá, no mês de junho de 2013, eu posso dizer que houve um aumento de 5%, ou seja, 0,5% na produção de embalagens em relação ao mesmo mês do ano anterior, ok? Olha só, se eu comparar com o mês, né, do ano anterior, ou seja, produziu-se 5% a mais do que foi produzido no mês de junho de 2012. Nós não temos aqui o mês de junho de 2012, ok? Mas a gente sabe, olhando aqui no gráfico, que foi uma produção positiva, ok? Mas vamos lá, no mês de dezembro de 2013, o que aconteceu? Houve uma queda, dá uma olhadinha, ó. Olha aqui, eu tenho menos 1,3, então eu tenho um valor negativo. Esse valor representa uma queda na produção de embalagens, certo? Em relação ao mês do ano anterior. Ou seja, produziram 1,3% a menos que em dezembro de 2012, certo? Vamos analisar agora essa situação.
No final de cada mês, as empresas elas fazem o balanço financeiro. O gráfico abaixo mostra o lucro e o prejuízo da empresa Girassol durante 7 meses. Então, olha só, nós temos aqui os meses do ano, né, de janeiro até julho, e aqui nós temos os valores de lucro ou prejuízo, e esses valores eles são dados em milhões de reais, ok? Nós podemos analisar que nos meses de abril, maio e junho, o que aconteceu com esses meses? Olha só, eles têm valores negativos, ou seja, representam os meses que tiveram prejuízo. Então, abril, por exemplo, olha lá, tivemos prejuízo de 10 milhões de reais. Maio, nós tivemos um prejuízo de 5 milhões de reais. E junho, tivemos um prejuízo de 20 milhões de reais, ok? Então, vamos para o Praticando 1. O gráfico a seguir mostra os resultados líquidos, trimestrais, lucro ou prejuízo da Petrobras no ano de 2014 e no primeiro trimestre de 2015. Dá uma olhadinha aqui nesse gráfico, tá? Aqui nós temos os valores, ó, e esses valores, por exemplo, 5,4, a unidade de medida está em bilhões de reais, né? Então, são 5,4 bilhões de reais. Então, como o valorzinho está acima de zero, significa que, poxa, esse valor é positivo. Agora, dá uma olhadinha aqui, ó, menos 5,3 bilhões de reais. Ele está abaixo de zero, né? Aqui, ó, no terceiro trimestre, a produção teve um pouquinho de prejuízo, tá? Então, vamos lá. Em quais trimestres a Petrobras teve prejuízo? Dá uma olhadinha nos trimestres aqui embaixo, ó. Primeiro trimestre de 2014, segundo, terceiro e quarto trimestre de 2014. Aqui nós já temos o primeiro trimestre de 2015, ok? Qual é a pergunta? Ó, são duas perguntas. Então, ele quer saber em quais trimestres a Petrobras teve prejuízo e depois qual foi o saldo da empresa do quarto trimestre de 2014. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês analisarem essa situação e já voltamos.
Vamos lá, pessoal? Então, respondendo a primeira pergunta do nosso Praticando 1. Então, veja, em quais trimestres a Petrobras teve prejuízo? Vamos analisar, ó, esse primeiro trimestre, o segundo trimestre de 2014, não houve prejuízo. Por quê? Porque os valores estão acima de zero. Então, eu vou analisar apenas os valores que estão abaixo de zero. Esses valores estão no terceiro e no quarto trimestre de 2014. Então, o prejuízo ocorreu no terceiro e quarto trimestre de 2014. Qual foi o saldo da empresa do quarto trimestre de 2014? Então, vamos lá, ó. O quarto trimestre de 2014 está exatamente aqui. Então, eu vou analisar. Primeiro, esse valor ele está abaixo de zero. Então, significa que não foi lucro, né? Foi um prejuízo, porque esse valor é negativo. Então, significa que o saldo do quarto trimestre de 2014 foi um prejuízo de 26,6 bilhões de reais, ok? Vamos então para o nosso Praticando 2. No Praticando 2, a média dos resultados líquidos trimestrais obtidos pela Petrobras no período considerado corresponde a um lucro ou um prejuízo? De quantos bilhões de reais? Então, pensa um pouquinho. Agora ele está falando sobre a média aritmética dos resultados. Então, você vai ter que fazer a média aritmética desses resultados e analisar se o resultado final representa lucro ou se ele representa prejuízo. Então, a professora já volta.
Vamos lá, pessoal, vamos corrigir o nosso exercício. Então, veja, nesse exercício, vocês vão ter que utilizar o conceito de média aritmética, ok? A média aritmética dos resultados líquidos trimestrais obtidos pela Petrobras no período considerado corresponde a um lucro ou a um prejuízo? E aí, o que vocês acham? Então, olha só, média aritmética é a média simples, ou seja, é aquela média em que você vai somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores que você está somando, ok? Bom, então vamos lá. Vamos pegar os valores, inclusive os valores negativos, ok? Então eu peguei 5,4 mais 4,9 mais menos, né? Eu não posso esquecer que esse valor aqui é menos, é negativo. Menos 5,3 mais menos 26,6 mais 5,3 dividido por 5. Por que dividido por 5? Porque são 5 meses que eu estou analisando, 5 valores diferentes que eu estou analisando. E cuidado, né? Vocês viram aqui que a professora colocou esse valor negativo dentro do parênteses, justamente para poder fazer o jogo do sinal. Então, qual que é o próximo passo? O próximo passo é fazermos o jogo do sinal, ó. Mais com menos é menos. Mais com menos, menos. Então, sempre quando os sinais são diferentes, eu transformo em menos, ok? Se os sinais fossem iguais, eu transformaria em mais, ok? Então, agora eu faço a minha continha. Lembra sempre que você poderia fazer assim, ó. Você poderia somar primeiro os valores positivos e depois somar os valores negativos. E depois subtrair, ok? Então, o resultado final, dá uma olhadinha, o resultado final vai ser igual a menos 16,3. Pessoal, só de olhar para esse resultado, antes mesmo de você dividir, você já sabe que ele vai dar um resultado negativo, né? Porque você tem menos 16,3 dividido por 5. Então, você está dividindo um termo negativo por um termo positivo. Menos com mais é menos. Então, vai dar 3 menos 3,26. Então, lembre-se que são menos 3,26 bilhões de reais. Então, é um valor negativo. E o que isso significa? Isso significa um valor de prejuízo. Então, significa que teve um prejuízo de 3,26 milhões de reais, ok? Então, nessa aula, nós falamos aí sobre a análise, sobre a interpretação de gráficos e nesses gráficos vocês perceberam que tinha aí a presença dos números racionais negativos. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham gostado e até breve!